tarde, Márcia. Boa tarde a todos presentes, boa tarde, Brasimar. É um prazer muito grande, agradeço a Silvio que teve contato comigo e proporcionou essa oportunidade no sábado. E é a segunda vez que eu participo das atividades das Cavalheiras sobre migrações e tenho a vontade de mostrar para vocês algo que tem migração, mas inicialmente tem um quadro diferencial da questão urbana em nossa cidade e na região de Brasília, que remete, claro, a migrações, mas que tem um fundo para mostrar como é que, de início, a migração foi importante para a realização desse grande projeto, que foi a implantação da capital federal do Centro-Oeste. Eu, sempre que posso, homenageio um grande geógrafo mariano, Milton Santos, que foi o nosso Papa da geografia, né? E que faleceu em 2001, sendo sempre lembrado. Né? Ele diz que um dos resultados das situações de desigualdade espacial é o desencadeamento de migrações interregionais, rurais urbanas e interurbanas, que é muito o nosso caso aqui, em função da novidade que foi de Brasília no Centro-Oeste. Tem um mapa aqui do Distrito Federal, já tem alguns anos, mas ele nos mostra a composição polinuclear da cidade, que reflete um processo que foi além dos limites que se desejava inicialmente, que era fazer coincidir a cidade de Brasília com o plano piloto, que ficou um pouco ali no centro da imagem, né? Todo mundo vê o plano piloto, e que, bom, todo mundo vê o plano piloto, isso aqui sempre tem um problema de potência, e que acabou sendo, digamos, engolfado por uma série de construções novas, que foi os assentamentos a partir da limpeza urbana das favelas da nossa cidade, quase todas elas formadas por imigrantes, né? Todo mundo sabe. Isso fica mais patente, aqui tem uma fotografia tecnológica, né? O satélite fotografou a Estação Espacial Internacional e lá embaixo, mais verde, o Lago Paranoá. Né? E um pouquinho o plano piloto, que sempre foi um destaque para... Todo mundo enxerga que a gente prossegue. Temos, bom, essa fotografia é melhor. A partir dessa estação que vocês viram, foi por isso que eu recebi, aparece a espetacular Brasília, que não era para ser, né? Ela aconteceu pelo emendamento de territórios urbanos a partir do plano piloto e que se estende até o oeste, né? A sudeste do Câmara, não sei se alguém vai daqui, então vai ter que apontar. Né? Aqui mais à esquerda você tem Santa Maria, tem o Câmara, mais lá dentro você tem o Recanto da Zema, depois, mais acima, depois daquela pista, você tem essa Samambaia, depois Ceilândia e tal. Você tem Brasília, essa fotografia, quando eu achei na Folha de São Paulo, eu me assustei, né? Uma fotografia noturna que encantou o astronauta, segundo o jornal. Ele disse que achou maravilhosa a cidade que está aqui mais no pé direito, embaixo, o plano piloto, parece muito escuro do Lago Paranoá, enfim, não chega a pegar Sobradinho, mas pega um pouco o Lago Norte. Né? Quer dizer, é uma imagem do que aconteceu a partir dessa epopeia que foi construída essa cidade e o seu desdobramento. Né? E tanto o desdobramento foi que praticamente todas as cidades satélites com um alto componente
porque essas cidades satélites, muitas delas surgiram, como por exemplo Taguatinga em 1958, e favelados que moravam ao redor do Bandeirantes, quer dizer, se antecipou, uma cidade satélite se antecipou a inauguração do plano piloto em 1958, e a cidade em 1960. Para coincidir com o plano piloto, que está se vendo que não aconteceu isso. Então, esse é um processo histórico que é bom sempre esmiuçar para entender por que a gente tem essa coisa que Milton Santos fala da desigualdade. Porque o favelado foi transferido, querendo ou não, né, porque tem um relato excelente no livro de história de Ernesto Silva, que ele diz que ele teve que implorar que os favelados fossem para a Taguatinga, porque ninguém queria. Naquela época não se tinha as condições de hoje. Quer dizer, hoje ainda não se gosta de transporte público, mas naquela época eram verdadeiros gaiolas, não tinha asfalto, abriram ruas simplesmente, né, porque a cidade foi traçada. E ela bagunçou um pouco, digamos assim, nós não temos bastante chulo, o próprio planejamento, né, que a gente sempre fala que Brasília planejada deixou de ser naquele instante, porque surgiu o improviso, que é o grande inimigo do planejamento aqui na nossa capital. Então, quer dizer, fruto dessa transferência de favelados, você teve sucessivas cidades satélites, foi assim com Gama, em 60, foi assim também com Sobradinho em 60 e assim por diante. Ceilândia em 71 que eu vim implantar, porque transferido mais umas vezes favelados do Novo Bandeira para aquela chapada, né, aquele alto que era na época da seca, né, setembro de 71, seca, frio, de tudo que você poderia imaginar, ruas apenas abertas, sem asfalto, claro, não tinha água por anos, não tinha água encanada, era uma bica, uma esquina e tal. Então, quer dizer, o pobre sempre foi fruto dessa discriminação. Aqui não está muito nítido, mas é bem emprestado de Rafael Zanso, Araújo dos Santos da Geografia, nossa última coletânea que trata de Brasília, 50 anos da capital, da metrópole, em que ele mostra a área metropolitana, que tanto parte que venha acontecer para que a gente elimine do nosso vocabulário o termo pejorativo e duro. Né? Depois eu explico melhor que mais uma vez que aparece. Então, a área metropolitana não foi ainda decretada, mas temos um primeiro sinal. Agora, no fim do mês passado, o governador assinou uma mudança de nome da Secretaria de Litorâneo do DF para Secretaria da Região Metropolitana do Distrito Federal, a partir de uma sugestão que eu acho que ele ouviu, minha parte, num pronunciamento que eu fiz no Conselho de Desenvolvimento Econômico, em que eu dizia que a população periférica é originária de uma migração interna, que o Ricardo dos Santos fala. Uma migração interna de expulsão. Né? As pessoas moravam, por exemplo, no fundo de lá, Senado, em Taguatinga, no mesmo governo, e foram encontrar um terreno em melhores condições nessa periferia geográfica, como Cidade Ocidental, Paraíso, Céu Azul, Novo Caminho. Então, a cidade continua crescendo, você vê que o satélite do astronauta no Peru, mas tem uma mancha urbana ao sul que tende a crescer cada vez mais. Né? São quase 1 milhão de pessoas que moram aqui ao sul. Bom, circundados por nordeste de Formosa, ao norte por Brasilinha, que é Planaltina, Goiás, ao oeste você tem um grande conglomerado favelado que é Águas Lindas, né? E que nasceu pequenininha, e foi crescendo, de repente, com tantos locamentos, ela abrigou muita população que morava no Distrito Federal, e até hoje mantém crianças nas escolas aqui dentro. É uma migração forçada em função dos aluguéis caros no interior do plano piloto e nas adjacências também. Hoje está difícil comprar um apartamento, qualquer imóvel no interior do Quadradinho, vou falar, vocês estão vendo no jornal. Então, eu acredito que essa imagem é explicativa do processo de urbanização que tem tudo a ver com migração, em função de, daqui a pouco eu mostro, de uma cidade que nasceu una, né? Nasceu una no plano piloto. E
que agora se espraia para Goiás. Sei que Goiás se importa muito. Eu participei de uma conferência regional em Unari, e Pirinópolis e também em Valparaíso, e notei que Goiás está fora, né? Deixa que isso se resolva, a área metropolitana se resolva a partir do Distrito Federal e talvez da Sudeste. Vamos ver o que acontece nos próximos 2 ou 3 anos. Ou então, a organização do espaço interno do Distrito Federal, é bom que eu explique, né, professor? Desculpe que eu fale assim, é uma questão que parece banal, que é um estado típico que tenha, ao mesmo tempo, um único município, né, que chama Brasília, mas que tem uma área rural, especialmente quando fala esquecida, né, e que é importante. Agora na sexta-feira, tivemos pela pandemia um anúncio PIB local, pelo PIB da agricultura. A agricultura aqui dentro não está bem. Então, temos uma área rural bastante importante, dentro desses 5.800 km², um pouquinho menos que inicialmente se tira os 40 km do lago, né? Então, o lago faz parte do território, eu sempre mantenho. E tem o lado urbano, que era conhecido por plano piloto, e que você tem 31 núcleos, inclusive o plano piloto. Então, esse polinucleamento que eu falei, porque as cidades foram, digamos assim, disseminadas no território, com a população que ia chegando e não tinha lugar para o plano piloto, essa coisa toda, né? Isso também tem a ver com o capitalismo reinante, que alija o pobre dos lugares mais valorizados por uma questão de mercado imobiliário. Então, nós temos a RA1, que oficialmente é denominada de Brasília, eu estou lutando junto à Câmara Legislativa, que muda para plano piloto, que é o que realmente é. Né? O centro da capital, o centro da metrópole, chama plano piloto. Deveria ser Brasília, mas não aconteceu. Brasília é um somatório, como eu falo, o plano piloto é o centro da metropolitana, e que o DF urbano, ele é composto do plano piloto mais 30 núcleos das antigas cidades satélites, né? Que o governador Cristóvão fez por dizer que cidade satélite era um termo pejorativo. Olha o que diz o vocabulário de geografia urbanas do Instituto Pan-Americano de Geografia Histórica, que as cidades satélites são bairros com relativa autonomia em relação à dominância metropolitana. É o que é Tabatinga, é o nome do Bandeirante, né? Uma fala Gama, Sobradinho, né? Outras são cidades dormitórios realmente, né? Apesar do tamanho de mais de 300 mil habitantes, Ceilândia tem um componente muito de cidade dormitória, assim como Altina e Braslândia. Então, quer dizer, essa é uma cidade muito sujeita em função desse polinucleamento, dessa urbanização composta basicamente por pessoas que foram sempre expulgadas, como eu disse, né? A partir do centro, né? Foram sempre expulgadas e que hoje tentam organizar as cidades até de uma maneira habitável, de uma maneira, não na maneira de águas limpas, águas claras, né? Aquele paredão que distorce tudo, mas uma maneira como Sobradinho, que é uma cidade muito agradável, né? Sobradinho é uma cidade muito serrana, cidade serrana. Né? Então, eu faço uma consideração aqui, porque eu há pouco falei que ia explicar o que é essa questão do entorno, né? E que para nós está incluído agora, não só pelo decreto criando a Secretaria da Área Metropolitana, mas como eu pretendo que Goiás faça uma aderência, porque pela Constituição, 2 estados, que o Brasil é engraçado. Tem muita lei, mas não tem ainda uma lei que está correta, não se aprovou uma lei que possibilite, né? Tem uma PEC, né? PEC 27 de 2008, do Ademir Santana, que já não é mais senador, então ele não pode tocar o projeto dele que possibilita que 2 estados, como por exemplo Bahia, Pernambuco, Santa Catarina e Paraná, o DF, Goiás, criem áreas metropolitanas para a gestão do equipamento comum, né? Com o planejamento de perfil. Então, a urbanização aqui, vou entender para chegar lá onde eu quero, ela tem 2 componentes importantes. Né? Aqui, explico inicialmente que a área metropolitana é composta pelo Distrito Federal urbano e rural
E a periferia metropolitana, depois eu desdobro nos seus 11 municípios mais próximos, que são contíguos ou não. Tá? Depois eu explico. A urbanização vai sempre incluir, no nosso caso, eu estou pedindo emprestado aqui, Harold Carter, um inglês que tem uma bela geografia urbana, e adaptei a nossa situação por uma questão que inclui expansão física e estrutural da cidade. Foi o que dominou aqui esses 43 anos, né? Criando esse polígono, que é, no sentido, como diz o Carter, no sentido de cimento e tijolo, que eu agrego vidro e asfalto, que é o que nós temos mais aqui em Brasília. Então, cimento, tijolo, vidro e asfalto, que é essa expansão física ocupando territórios periféricos ou mesmo territórios no interior da metrópole. Bom, e a polinuclear, pelo que eu expliquei, com tendência, conforme mostrou o astronauta, com tendência à conurbação, que é o emendamento das cidades, né, a sua junção umas às outras. Hoje, se alguém quiser sair do plano de norte, passando pelo CIA, passando por Guará, enfim, esse conjunto lá do Lúcio Costa e tal, passando por Águas Claras e tal, ele vai aos confins da Ceilândia, sempre dentro do tecido urbano. Né? Então, essa conurbação, eu digo aqui, tem prós e contras. Os prós seriam no sentido de que o nosso cartel de transporte urbano quer que existam cidades e que a pessoa suba em do ônibus para estar garantindo lucro ao transporte. Em todos os lugares do mundo, o transporte serve as pessoas. E não ao contrário, você quer que emendar cidades em muitos pontos, né, por diversas razões, para poder servir aos ônibus. Então, é uma coisa que eu digo, que eles já ouviram isso aqui em outros momentos, mas que dizem que é o rumo em função também da tendência crescente de Águas Claras ter os seus filhotes. Né? Águas Claras foi construída só pela metade. Tem um grande parque e um anexo que ainda é urbanizado. Já disse que inclui, que já tem prédio demais, inclusive alguns parques, em função dos custos da construção. Então, os contras que nós, quer dizer, a favor que você teria isso, uma cidade toda inventada, São Paulo, aquela coalescência, né, que ele queria dentro todo, e a congestão. Né? O contra é a congestão, você tem uma cidade congestionada, quem mora em Cenário sabe disso, quem mora em Taguatinga também, quem mora no Pará também, eu moro lá no Sul também, tenho dificuldade de ir nas primeiras horas da manhã, porque tem muito carro que falta de transporte urbano. Então, a conurbação não é boa, porque a cidade não nasceu para ser conurbada. O Lúcio Costa, depois, forçosamente, acho que por Corinha, ele resolveu ceder com Brasília visitado e cedeu no sentido de ter o sudoeste, ter o noroeste, e tem mais essa chapada aí para construir prédio. É uma coisa que assusta, porque nós temos que pensar numa cidade alarme. Eu não gosto do termo, né, porque ele tem implicações sérias, tem que ser sustentável. Bom, e aí vem, junto com isso, vem mudanças e transformações que nós não fazemos. Algumas são só mudanças. Mudar o pobre da firma do IAPI, no Bandeirante para Serrana, é mudar o pobre do lugar sem que ele perca a condição de ser pobre. Se fosse transformação, ele ia para Ceilândia, ele deixaria de ser pobre e viveria feliz. Não aconteceu. Então, as transformações são sociais, isso o brasileiro é doutor, vai explicar melhor, e territoriais, coisa que já mostrei agora na minha fala. Né? As mudanças são do tecido urbano, toda essa cirurgia que fizeram aqui, mudando a destinação da terra. Bom, e a gente faz as pesquisas, como agora está contemporânea, a pesquisa domiciliar que aposta por domicílio, já temos de Recanto das Emas, temos de Traslândia, e a outra agora me passa, mas já está na internet, vocês podem acessar todos os dados possíveis e imaginários da população dessas áreas. E agora, uma semana, começou a pesquisa de amostra metropolitana por domicílio.
treinamos os equipes, e nós estamos em campo para ver como é que é essa metrópole que eu mostrei os 11 municípios. Bom, aqui tem um modelo de inserção migratória, eu vou pensar uns 5 minutos, né? Porque aqui nós temos o seguinte, o migrante ele entra no TF, e aí vai, ou vai para a rural, ou vai para os antigos tios, né? Isso aqui é uma pedido prestado aqui no Bocuge, o geógrafo nigeriano, ele fez doutorado na Inglaterra, e inventou uma coisa que nós explicamos aqui, ele fez rural, e nós, migração rural, e nós fizemos rural urbana e urbano. Então aqui é o seguinte, se não se adaptou à área rural, ele pode sair do sistema, ir para o sudeste, para o sul, para o oeste, ou pode entrar em uma cidade satélite, ou mesmo ficar no plano piloto. E aí vai, acampamento a mesma coisa e tal. Então, o plano piloto inicialmente foi abastecido por esses migrantes, por etapa, porque eles não vinham diretamente da origem, né? Vinham, por exemplo, de Juazeiro, ficavam pelo caminho, talvez se fosse para Belo Horizonte, depois vinham para o Brasil. Então, essa migração planetária é uma coisa que vale a pena contar, a pesquisar. Esse modelismo tem 40 anos, então ele precisa também ser adaptado. E tem um crescimento vegetativo também aí no campus direito e baixo, que mostra que também acresce, né? Essa onda de crescimento urbano, a partir também das migrações que foram importantes. Olha que a migração. A evolução populacional de 57 a 70, naquela época eu já usava o caso da Codeplana, que é uma coleção de monografias, enfim, distorceu aqui, que era publicado pela Codeplana em 70, que mostra a população de 57 a 12 mil, praticamente 12 migrantes aqui. Habitavam algumas centenas de pessoas nas fazendas, em 57, 59 já pulou para 64 mil, aí tem a fonte dos dados todos, o censo do IBGE, e em 70 já era meio milhão. Bom, depois saltou em 91 para 1.601 mil, em 2000 para 2 milhões, e agora 2 milhões e 570 mil no último censo. O que é interessante aqui é mostrar que tem algumas centenas de mulheres a mais, né? No censo do que a composição de homens. E que migrantes dessa década ultrapassaram os nativos ultrapassaram os migrantes. Os migrantes entrevistados pela Codeplana na época, e uma ajuda do censo, mostra que os imigrantes são 46%, eles sempre foram predominantes, mas perderam agora para os nativos locais. Então, o crescimento vegetativo agora é mais importante. Bom, o salto migratório foi mostrado pelo Cilene, acho que de manhã, mas a evolução populacional também é um dado importante que mostra o DF, a periferia metropolitana e a área metropolitana, que no total, junto com o DF, tem 3 milhões e 600 mil hoje, que já cresceu bastante. E um crescimento importante que eu destaco aqui em vermelho, em 60 e 70, o grande boom foi a área metropolitana, denominada assim agora, recentemente, né, com 11,61% de crescimento. E o DF decrescendo, né, decrescendo de 8 para 2, e 84, 2,79 e 2,28, quer dizer, de maneira que o crescimento vegetativo pode diminuir no interior do quadradinho. Bom, tem aqui uma coisa que tem de importância, aqui volta, não, aqui metrópoles, né? Tem uma comparação com as outras grandes metrópoles, né? Cujo crescimento é exponencial, né? São Paulo cresceu 810 mil habitantes na década, fruto muito da migração para São Paulo, os colegas de São Paulo podem falar melhor. Rio também cresce 400 mil, e Brasília é a segunda cidade que mais cresce, o mais cresceu na década de 2000 a 2010, com 519 mil habitantes a mais. Quer dizer, então precisa de terra na área externa para a aplicação da população. Então, enquanto que a área metropolitana crescia 2,39, o terra cresceu menos 2,28. Então, finalizado, desculpe, sou coordenador, eu tenho os encaminhamentos que tem muito a ver com migração, porque o que se fizer aqui vai ter impacto sobre o chamamento, sobre as migrações por etapas, que no passado já vieram e aqui sendo abre portas. Tá? No governo Ruiz,
evento essa coisa do mais de 100 mil lotes, e muitas dessas pessoas estão olhando para o chão que visitei em Valparaíso, no Pindamonhal, que eu estudei muito bem nos anos 70, e que tem tudo a ver com a nossa cidade. Então, descentralização das cidades. Aqui, se esse período no governador, que disse que é uma excelente ideia, e já aproveitou para fazer propaganda do centro que ele está instalando em Itamati, né, o centro administrativo. Bom, dotar a infraestrutura da área metropolitana, dotar água, esgoto, que não tem. Né? Por exemplo, Valparaíso, a prefeita procurou aí o Ministério da Integração, estivemos lá para falar sobre essa regionalização, e ele disse que a prefeita de lá, o CIMAR, quer esgoto, que é água, não serve carro limpo. Só 60% da cidadezinha tem água tratada. Bom, investir em educação, eu dou destaque porque eu também sou educadora, trabalhar na questão urbana, então isso é fundamental. O Brasil está no compasso nesse aspecto. E inovação tecnológica também, porque vai ser o polo de desenvolvimento tecnológico, sem dúvida. Podemos desdobrar isso depois do debate. Criar condições para o desenvolvimento tecnológico no turismo, né, no lugar próprio para isso, é o certo se esforça para o turismo avança. E incentivar o uso de matérias-primas da região para poder ter um outro perfil de atividades. Né? Nós temos muitos serviços aqui, 93% do PIB local é de serviços públicos e privados. E a indústria muito pouco. Então, ter exploração da matéria-prima é sempre plenário, né? Querendo que aquilo que a gente sempre fala, e ter sustentabilidade, que é outra coisa que é a durabilidade das questões urbanas. Muito obrigado. Depois desse debate.